Muito bom, muito edificante. A gente agradece ao Senhor. Queridos, vamos refletir agora sobre a palavra. Quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 12. Fica de pé, por favor. Vamos fazer a leitura do livro de Atos, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 3. Nós temos falado sobre humildade e nós queremos continuar esse tema falando sobre Atos, capítulo 12, versículos 1 a 3. Amém? Vamos fazer a leitura. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Deus, que essa reflexão, essa manhã, nos ajude, ó Deus, a encontrar o caminho de uma espiritualidade viva, sincera, profunda e apaixonada. Fala conosco, ó Deus, por intermédio do testemunho desses três homens que são citados aqui, Tiago, João e Pedro, e que eles sirvam para nós como um grande modelo de pessoas que encontraram o caminho da humildade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Queridos, temos falado em algumas semanas sobre a humildade indispensável. Nós já falamos que é impossível ter uma vida cristã genuína, boa, bíblica, sem a busca pela humildade. E isso é desafiador, principalmente se levarmos em consideração que o pecado é o orgulho, e orgulho é o pecado. Então, em certa medida, todos nós temos muito orgulho no nosso coração, o que nos impede de ter uma espiritualidade mais profunda e verdadeira. E na nossa primeira reflexão, quando iniciamos esse tema humildade indispensável, a nossa primeira reflexão foi com base no texto de Marcos capítulo 10, versículos 32 a 35, onde nós falamos sobre a história de dois dos discípulos de Jesus, Tiago e João. E em Marcos capítulo 10, versículos 32 a 35, nós falamos sobre o pedido de Tiago e João, que queriam sentar-se na glória de Cristo, um à direita e outro à esquerda. Mas sentar-se nesse trono não significava na mente deles um reino espiritual. Eles queriam, de fato, com a instauração do reino messiânico político, assumirem algum cargo de importância e relevância nesse novo reinado messiânico que seria na cabeça desses dois homens e dos demais apóstolos, estabelecido em poucas semanas por Jesus. Então, enquanto Jesus se dirigia a Jerusalém, contemplando ao seu fim uma cruz, a sua morte, o seu sacrifício, os discípulos, e especialmente nesse contexto Tiago e João, eles encontravam a glória política, um reinado secular. Tiago e João, esses dois homens citados em Marcos capítulo 10, 32 a 35, que ousaram pedir a Jesus um lugar à direita e outro à esquerda, eles foram recrutados por Jesus, Lucas capítulo 5, Marcos capítulo 1, versículo 19, eles foram recrutados assim como tantos outros na pesca. Eram pecadores, provavelmente eram empresários que tinham alguns barcos de pesca, tinham alguns funcionários, mas eles também eram pescadores. Tiago e João, juntamente com o conhecidíssimo Pedro, eram de todo o grupo dos 12 os mais próximos de Jesus. Eles faziam parte de um grupo muito íntimo. Algumas experiências que Tiago, Pedro e João vivenciaram os demais discípulos
não tiveram oportunidade de vivenciar. Juntamente com Pedro, Tiago e João, eles foram os únicos a presenciar a ressurreição da filha de Jairo. Diz o texto que quando Jesus ia entrar na casa de Jairo, deixou os seus discípulos do lado de fora, levando apenas consigo Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, em Lucas capítulo 9, são os únicos que presenciam o milagre da transfiguração. Ninguém mais viu isso, só Pedro, Tiago e João. No Getsêmani, em Marcos capítulo 14, versículo 33, quando os discípulos vão então acompanhando o mestre para orar, o Senhor se distancia levando apenas 3 discípulos com ele, Pedro, Tiago e João. Tiago e João, eles são muito citados. E eles tinham uma personalidade muito impetuosa. Tanto que do próprio Senhor Jesus, eles receberam o apelido de Boanerges, que significa filhos do trovão. Então era gente explosiva, sabe aquela pessoa que se envolve de alma, aquela pessoa colérica, aquela pessoa intensa, tipo meu filho Thomas, assim. Eles são então apelidados pelo Senhor por causa dessa impetuosidade, desse calor de filhos do trovão. Em Lucas capítulo 9, é interessante essa passagem, quando os discípulos estão entrando em Samaria, uma aldeia de Samaria, e eles são rejeitados, recusados, eles não são permitidos entrar e permanecer naquela aldeia. Tiago e João, eles fazem uma proposta para o Senhor Jesus. O Senhor quer que nós peçamos fogo do céu e destrua toda essa aldeia? Daí talvez explique esse apelido tão carinhoso de filhos do trovão. Em Marcos capítulo 13, são 2 dos que têm inquietações acerca das coisas que Jesus falava, das promessas relativas à instauração desse reino messiânico. Talvez eles estivessem de fato pensando em quais seriam os sinais do estabelecimento desse reino político que eles tanto aguardavam. Em Atos capítulo 1, versículo 13, aqui nós já temos a morte, a ascensão do Senhor. Nós encontramos esses apóstolos no cenáculo, entre os 12, orando, o nome deles estão ali. Se nós olharmos então diante desse quadro, nós vamos olhar para Tiago, João e também Pedro como 3 grandes promessas para a igreja, 3 grandes líderes, pessoas que teriam muito a contribuir com a igreja do Senhor. São promessas de Deus para a igreja. Jesus, ele envolveu muito do seu esforço e treinamento em pessoas como Tiago e João, além do que ele envolveu nos outros. E quando então nós chegamos no livro de Atos, nós encontramos a expansão do evangelho através dos apóstolos e dos primeiros discípulos. Nós vemos o desenvolvimento da igreja. Nós temos sim, Atos capítulo 7, o martírio de Estevão, e a partir então do martírio de Estevão nós temos uma grande perseguição à igreja do Senhor, mas a igreja ela continua crescendo. Tanto que os judeus eles são batizados, são convertidos e batizados. O evangelho chega a Samaria, os samaritanos são convertidos e batizados, até que em Atos capítulo 10, os gentios agora são convertidos e batizados. O mundo todo está sendo alcançado pelo evangelho, mesmo com perseguição, mesmo com luta, mesmo com agonia, mesmo com medo, com receio, com toda a falta de conforto e liberdade, mesmo com tudo isso, o evangelho é imparável, é irresistível, ele se propaga, ele é proclamado, é falado, e as pessoas, mesmo nos becos, nos cemitérios, nas tumbas, nos lugares ocultos, elas compartilham do evangelho. Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 11, então,
Pedro ele vai defender a conversão dos gentios, porque agora não é mais só judeu que está sendo alcançado pelo Evangelho. A igreja em Jerusalém, ela aceitava que os judeus se convertessem, de fato, ao Senhor Jesus, e quando o samaritano começa a se converter, eles, peraí, mas enfim, o Espírito também foi concedido aos samaritanos, assim como foi concedido a nós, e vamos aceitar os samaritanos. E agora a última barreira, os gentios, e os gentios recebem o Evangelho, são batizados assim como ele, e a igreja precisa então aceitar os gentios. Em Atos capítulo 12, Pedro, ele defende que os gentios sejam aceitos também na igreja, um texto profundamente maravilhoso, que eu recomendo que você leia. E nós chegamos então em Atos capítulo 12. A igreja continua debaixo de pesada perseguição. A igreja continua temerosa. E nós então chegamos em Atos capítulo 12, de 1 até o 3, e nós revemos esses personagens dos quais nós falamos desde a nossa primeira reflexão em Marcos capítulo 10, versículos 32 a 35. Aqueles 3 orgulhosos, aqueles 3 soberbos, prepotentes, que se achavam donos de tronos ao lado de Jesus, eles aparecem novamente. Encontramos aqui João. João é uma citação incidental, porque ele é citado apenas para especificar a que Tiago o texto se refere. Não é qualquer Tiago, é Tiago, irmão de João, porque haviam outros Tiagos, no mínimo mais 2. Havia Tiago, filho de Alfeu, e o Tiago chamado menor, que era o irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, escritor da epístola de Tiago, como nós temos. O texto está especificando que esse Tiago, a quem o texto está se referindo, é Tiago, irmão de João. O que é curioso é que, dentre todos os apóstolos, João foi o único que morreu na velhice por causas naturais. O único que escapou do martírio. Ele não escapou da perseguição, ele foi perseguido. Inclusive há uma tradição antiga que diz que tentaram matar João, cozinhando ele em azeite fervente. Aparentemente a tradição diz que não deu certo, milagrosamente ele foi salvo, então decidiram exilá-lo na ilha de Pátimos, fazendo trabalhos forçados. Na ilha de Pátimos, João ele escreve o Apocalipse. E João, ele no seu próprio evangelho, ele se identifica como aquele discípulo a quem Jesus amava. Capítulo 13, versículo 23, 19, 26, 20, capítulo 20, versículo 2, 21, versículo 7, versículo 20. Ele se declara como discípulo a quem Jesus amava. No Calvário, em João capítulo 16, 26, 27, ele é aquele discípulo mais próximo de Jesus na crucificação. Ele está tão próximo que ele ouve as palavras do Senhor quando Jesus incumbe João de cuidar da sua mãe após a sua morte. Em Atos capítulo 15, versículo 6 e Gálatas capítulo 2, versículo 9, João, aquele que quer sentar ao lado do trono do governo messiânico secular, é considerado como um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Segundo a tradição, João, mesmo perseguido, ele conseguiu morrer no final do 1º século com a idade bem avançada. Foi o único que escapou da perseguição mortal. Foi perseguido, exilado, sofreu, padeceu por causa do evangelho, mas não foi morto por causa do evangelho. E nós temos então outra figura que aparece aí no texto, o apóstolo Pedro. É outro nome bem conhecido. Ora, quem não conhece Pedro? Alguns nordestinos diriam que Pedro é mais conhecido que farinha na feira, né? O segundo deste grupo íntimo de Jesus teve uma vida ministerial bem intensa. É um dos personagens bíblicos mais lembrados e citados, e com toda razão. A figura de Pedro é memorável. Às vezes ele chega a ser cômico em algumas de suas colocações,
como no Monte da Transfiguração, Senhor, quer que façamos uma cabana aqui para o Senhor, para Moisés e para Elias? Ele parece que estava meio desorientado, contemplando aquela coisa maravilhosa que ele não sabia explicar direito. Pedro era irmão de outro apóstolo, André. Aparece isso em João capítulo 1, 40 e 41. Ele era um pescador com uma personalidade bastante impulsiva. E ele também fazia parte desse grupo de 3 discípulos mais próximos de Jesus. E esse mesmo Pedro, impulsivo, valente, forte, é o mesmo que, após sacar uma espada para defender Jesus, quando ele estava sendo preso pelos soldados do templo, foi o mesmo Pedro que negou ao Senhor 3 vezes. Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 18. O mesmo ímpeto que ele tinha para defender, ele teve para negar. Em certo momento de sua vida, lá em João capítulo 21, quando o Senhor já tinha morrido e ressuscitado, ele decide voltar à sua velha profissão. Eu vou pescar. Mas ele novamente é chamado pelo Senhor para apacentar as ovelhas. Em Atos capítulo 2, nós encontramos Pedro, esse homem impetuoso, orgulhoso, chateado porque Tiago e João queriam sentar à direita e à esquerda do mestre. Esse grande homem, ele se torna o maior pregador e líder da igreja de Jerusalém. Pedro, ele escreve 2 epístolas, que são as epístolas de 1 e 2 Pedro. E segundo alguns escritores, como Tertuliano e Orígenes, Pedro, ele morreu por volta do ano 68 depois de Cristo, crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer como o Senhor dele havia morrido. E nós temos então uma terceira figura desse grupo, que é o apóstolo Tiago. Tiago, ele não foi o primeiro apóstolo a morrer. O primeiro apóstolo a morrer foi Judas Iscariotes. Ele era apóstolo e ele se suicidou porque ele traiu Jesus. Agora, Tiago também não foi o primeiro mártir da igreja. O primeiro mártir foi Estevão, em Atos capítulo 7. Tiago, na verdade, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele era filho de um homem chamado Zebedeu, irmão de João, de que nós falamos um pouco, e fazia parte desse grupo, desse círculo de intimidade com Cristo ao qual nós nos referimos. Em Marcos capítulo 10, 35 a 40, Tiago e João pedem para sentarem-se ao lado de Jesus, ao que ele responde: será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? De fato, nós devemos concordar, e o próprio Senhor Jesus diz isso: vocês de fato beberão do meu cálice e de fato sofrerão o meu batismo. Tiago foi o primeiro a beber do cálice de Jesus e passar pelo mesmo batismo que ele passou. Porque beber do cálice e passar pelo batismo, nas palavras de Cristo, significava enfrentar o sofrimento por causa do Evangelho. E Tiago de fato passou por isso. Eusébio de Cesareia, um escritor do 2º século, historiador da igreja, ele cita a morte de Tiago. E o relato que Eusébio faz sobre a morte de Tiago é que quando ele foi preso, ele foi conduzido às autoridades, ele, diante das autoridades, testemunhou acerca de Cristo. Mesmo sendo praticamente forçado a negar o Senhor, o guarda que o prendia, sendo um cristão oculto e tendo medo de revelar-se, após o grande testemunho de Tiago, sentiu-se tocado e declarou-se cristão. E ambos foram conduzidos e decapitados, um ao lado do outro. E assim então, Tiago, aquele homem que estava preocupado com posições e com tronos, foi martirizado por causa do Evangelho. Queridos, mas o que tem essas 3 histórias, esses 3 personagens a ver com humildade? E aqui eu faço 3
observações, 3 reflexões importantes. Primeira reflexão que esses 3 homens me apresentam, e que eu gostaria de compartilhar com os amados, é que eu devo ser humilde diante dos desafios da minha fé. Tiago, ele bebeu o cálice do sofrimento, passou pelo batismo da morte em nome da fé do Senhor. Por causa do Evangelho, por causa de Cristo, ele desprendeu-se de toda a sua vida. Ele abdicou e abriu mão de absolutamente tudo. Isso é uma humildade vista na maneira como Tiago, Pedro e João enfrentavam os maiores desafios da vida cristã. Não com desânimo, não com frieza, não com insensibilidade, não com falta de oração, com falta de comprometimento. Cristo mudou a vida de Tiago, Pedro e João de tal maneira que eles conseguiram enfrentar todo tipo de sofrimento, mantendo intacta a sua fé e o seu amor por Cristo. Isso contrasta grandemente com o tipo de cristianismo que se propaga nas igrejas evangélicas. Um cristianismo de bancos acolchoados, de ambiente bonito, de música agradável, mas incompatível muitas vezes com uma realidade onde o evangelho é perseguido. A grande estratégia do diabo, amados, em tempos como esse, não é trazer sofrimento e perseguição à igreja, porque ele fez isso no passado e o que isso produziu crescimento na igreja. A grande estratégia do diabo para tempos como esse é manter os crentes satisfeitos, frios, gélidos, acomodados, com o ambiente bem iluminado, com música agradável e sem absolutamente nenhuma perseguição. É a melhor maneira de manter a igreja sob controle, porque perseguição mostra quem é crente de verdade. A perseguição limpa, purifica, a perseguição tira as coisas que não importam e nos sobra apenas o Evangelho. Tiago, Pedro e João, que grandes desafios para esses homens viverem o Evangelho como ele deveria ser vivido de fato. E a gente não percebe uma lista de reclamações e murmurações na boca de Pedro, Tiago e João, e que nós percebemos é a determinação em viver e proclamar o Evangelho do Senhor. Diante dos desafios da minha fé, eu preciso ser humilde. As lutas e dificuldades vêm para provar, moldar e transformar o meu caráter de um homem soberbo e orgulhoso em um homem verdadeiramente humilde e dependente do Senhor. Mas existe uma segunda questão que eu preciso compartilhar com os amados, que nesse texto eu acredito que me incomoda bastante. Eu devo ser humilde diante das coisas que eu não entendo. Meu irmão, eu olhando esse texto, leia bem direitinho. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja só para ter o prazer de maltratar. O que você fez? Nada, você é cristão e eu estou com vontade de maltratar. E aí, o que vai acontecer? Você vai reclamar com quem? E ele fez isso. Mandou maltratar para ser simpático aos judeus. O que ele fez? Mandou matar Tiago e também fez o que? Mandou matar Pedro, mandou prender Pedro. E Pedro então na cadeia, olha como isso é interessante, depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregou a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardarem. A intenção de Herodes era apresentar ao povo depois da Páscoa, ou seja, o destino na cabeça de Herodes era apresentar Pedro como troféu e depois mandar matar. Aí versículo 5, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A pergunta que eu faço, não havia oração incessante a favor de Tiago quando ele foi preso? Com certeza havia. E o que eu fico me questionando, amados, é porque Pedro foi liberto e Tiago não.
Porque será que não havia interesse em ver Tiago livre para que ele proclamasse o evangelho? Por que Tiago morreu e Pedro não morreu? Por que alguns vão e outros não? O que eu quero, queridos, entender com isso, aí eu me coloco como uma pessoa orgulhosa, soberba, que quero sempre ter certeza, razão e explicação para as coisas, é que eu não entendo por que Deus fez isso. Eu não entendo porque Deus permitiu que Tiago morresse e para Pedro ele mandou um anjo para libertar ele daquelas cadeias. E quando então estamos diante de um desafio para o qual nós não temos explicação, parece que a nossa primeira atitude é agir com desconfiança, com ansiedade, murmuração, falta de fé, incredulidade, e tudo isso revela em nosso coração, na verdade, um profundo orgulho. Nós não gostamos de ficar sem saber as razões das coisas. Tiago foi, Tiago morreu, Pedro não. Por quê? Eu tenho o direito de saber. Quem é Deus de me ocultar a razão das coisas? Porque, queridos, o mesmo Espírito que livrou Pedro da prisão não livrou Tiago. Porque João morreu de velho e Tiago não morreu? Muitas coisas eu entendo sobre Deus e seu agir, outras eu não entendo, eu não tenho resposta, eu não sei e provavelmente eu jamais saberei qual a minha atitude diante do agir sobrenatural e muitas vezes incompreensível de Deus, atitude de humildade. Eu posso não compreender, mas eu posso confiar. Confiar de que Deus tinha um plano e um propósito na morte de Tiago. E que tinha um propósito na libertação de Pedro. A nossa certeza é que a morte de Tiago, ou na morte, Tiago, ele recebeu aquilo que ele pediu ao Senhor. Me permita sentar à sua direita. E de fato, a partir do momento em que Tiago morreu, ele recebeu aquilo que ele pediu a Jesus. Eu posso não compreender por que Deus faz determinadas coisas. Porque Deus permite que as coisas caminhem e sejam de determinada maneira. Porque Deus permite o sucesso a alguns, o fracasso a outros. Porque Deus permite a morte para um e vida para outros. E a gente sempre faz aquela pergunta: por que os ímpios prosperam? Porque quem é iníquo se dá melhor na vida do que eu? E eu não tenho explicação. A única coisa que eu posso fazer é, dentro da minha necessidade de ser humilde, é dizer: Deus, eu não tenho explicação e nem posso dizer o porquê, mas eu preciso confiar no Senhor. E terceiro, amados, independente da circunstância na qual nos encontramos, a exigência da vida cristã é sempre a mesma. Lucas capítulo 9, versículo 23. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e me siga. A vida cristã é tomar o cálice do Senhor e receber o seu batismo. Ninguém que não esteja disposto a beber do cálice e receber do batismo do sofrimento não está apto a andar com Jesus. Pode andar na igreja, pode andar com um pastor, pode andar com departamento, pode fazer isso, pode ser missionário, só não pode andar com Jesus. Não pode. É uma exigência que vale para todo mundo, não é só para pastor, não era só para a igreja primitiva, não era só para apóstolo, é para todo mundo. A maioria de nós, pelo menos nós ocidentais, na América, morre por causas naturais ou algum tipo de enfermidade. Nós sequer nos aproximamos do martírio. Isso é uma realidade para nós sequer imaginável, não faz parte absolutamente dos nossos planos ser martirizado por causa da nossa fé. O que eu quero dizer com isso é que
em condições da igreja de Jerusalém do primeiro século e de muitas igrejas na atualidade espalhadas pelo mundo, nós somos e fazemos tão pouco em condições melhores. Em comparação com épocas piores, com locais muito adversos, com situações muito complicadas, o nosso conforto testifica contra nós, porque tendo muito, nós fazemos tão pouco. Mas a vida cristã, em todos os aspectos, ela é inalterável nesse mundo. É negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Mestre. Isso jamais vai mudar. Não há nesse mundo absolutamente nenhum pregador, por mais poderoso que ele seja, que nos possa abrir a porta estreita e alargar o caminho estreito. Ele pode disfarçar a porta larga, para que você pense que ela é estreita. Ele pode conduzir você pelo caminho largo, fazendo com que você acredite que aquele caminho é estreito. Mas a porta sempre será estreita e o caminho sempre será apertado. Isso jamais vai mudar. E a nossa disposição de humildade é saber dessas coisas. Que nós, pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios sentimentos, nós não estamos aptos a passar por esse caminho. Nós não somos capazes. Se não fosse pela graça, pela misericórdia e pela bondade do Senhor, nós estaremos perdidos. Mas é o Senhor que abriu esse caminho para que pudéssemos passar por ele. É tudo pela graça, pela misericórdia, e isso deve nos conduzir à humildade. Eu não posso, eu não consigo abdicar do meu conforto, abdicar dos meus prazeres, abdicar dos meus sonhos, por mais loucos e insensatos que eles pareçam. É difícil, eu não consigo, e se não for pela graça do Senhor, nós caminhamos de perdição em perdição. Queridos, que o grande exemplo desses homens, Pedro, Tiago e João, tirados dentre os rudes do trabalho duro de uma pescaria, da ignorância teológica e doutrinária, eles não tinham educação formal, e aqueles homens que para a sociedade não tinham absolutamente valor nenhum, Deus transformou esses homens em grandes proclamadores do Evangelho. Mas para isso alguma coisa teve que acontecer no coração deles. Eles tiveram que trocar o trono pela cruz. Em algum momento da nossa caminhada cristã, nós precisamos abrir mão do trono para que o trono dê lugar à cruz. Se você, mesmo às vezes com tantos anos de caminhada, ainda não fez isso, você ainda sonha com o trono, ainda pensa numa coroa, ainda anseia pelas ruas de ouro, pelos louvores, pela glória eterna. Se você não entendeu que esse mundo lhe aguarda a cruz e pela cruz você chega na glória, você precisa na sua vida e no seu coração sair do trono, colocar o trono, tirar e colocar uma cruz no lugar. É desse jeito que a gente caminha com Cristo. Vamos orar, amados.